Vamos lá, gravando. Vamos lá. Primeiro, vamos levantar aqui o que são os oceanos. E eu coloquei para vocês lá. Os oceanos são grandes extensões de água salgada que ocupam as depressões da superfície do planeta Terra. A oceanografia é a ciência específica que estuda os oceanos e as suas características. A teoria do aparecimento dos oceanos está diretamente ligada à formação da atmosfera no período pré-cambriano. O planeta, neste período, encontrava-se muito quente, e o vapor da água presente na atmosfera deu origem, então, a um grande volume de chuvas que se acumularam nas áreas mais baixas desse relevo. Então, nesse período aí pré-cambriano, a temperatura do planeta era muito alta. E, obviamente, essa temperatura muito alta gerava muita evaporação. E aí, se eu tenho vapor d'água na atmosfera, grandes chuvas acontecem e essas chuvas foram preenchendo as áreas mais baixas do relevo, tá? E aí vale lembrar o porquê do surgimento dos oceanos com água salgada, porque essas chuvas, elas caíam, passavam pelas partes rochosas e carregavam os seus sais minerais. E aí, por essa razão, as águas do oceano são águas salgadas, tá? E aí, muita gente confunde o que é um oceano e o que são os mares. Muita gente acha que é a mesma coisa, muita gente acha que são coisas diferentes. Na verdade, os mares são porções do oceano que se encontram mais próximas às áreas continentais ou até mesmo dentro delas. Então, eu tenho um oceano e a parte do oceano que é mais próxima do litoral, que é mais próxima do continente, ela vai ser conhecida como mar, tá? E aí, nós temos aqui um mapinha para mostrar para vocês os oceanos. Para quem não sabe isso, é muito importante saber a localização dos oceanos, tá? Às vezes a gente explica coisas complexas, mas não sabemos o básico. Então aqui nós temos o Oceano Pacífico, tá? O Oceano Pacífico ele vai banhar a costa oeste do continente americano e a costa leste do continente asiático e da Oceania, tá? É o maior de todos. Ele pega desde a região aqui próxima da... Pega aqui a região do Havaí, né? Pega aqui a região das ilhas... esqueci agora o nome da ilha, agora vai me faltar o nome dela. E depois vem aqui para o outro lado, pegando a região da Coreia do Sul, Coreia do Norte, Japão, Malásia, Indonésia, Nova Zelândia, Austrália, tá? Temos o Oceano Atlântico, tá? Que vai banhar a costa leste do continente americano, a costa oeste do africano e também europeu. É um dos oceanos mais importantes, não dá para falar que é o maior, né? Que é o maior e o mais importante. Para o Brasil, é o mais importante, porque a nossa costa está no Oceano Atlântico, mas em questão de importância, já foi muito mais importante. Hoje, rivaliza aí com o Oceano Pacífico. Nós temos o Oceano Índico, que também é importante, né? Ele pega na questão geopolítica, ele é extremamente importante, porque ele tem as rotas do petróleo para o Oriente Médio, ele tem a Índia aqui, né? Banha o litoral indiano, então também é muito importante. Ele pega aqui a ponta dos Tigres asiático, faz esse contato com o Oceano Pacífico, então também é um oceano bem importante, mas é pequeno em relação aos outros. E nós temos também o Oceano Ártico, que é pouco falado, que fica lá perto do Polo Norte, né? E que vem sendo cada vez mais importante, principalmente para a questão geopolítica. Acredita-se que no Oceano Ártico existem recursos naturais que serão disputados no futuro próximo. Então existe uma questão geopolítica ali de comando, de domínio. O Oceano Ártico ele é todo dividido, fatiado entre as principais potências mundiais, porque se sabe que ali existem reservas de recursos naturais bastante importantes, tá? E aí, na figurinha de baixo, eu mostro para vocês alguns mares, né? Não quer dizer que são os mares mais importantes, mas aqueles que geralmente a gente tem mais contato, talvez os mais famosos, né? O Mar das Antilhas, que fica aqui bem pertinho da América Central, né? O Mar das Antilhas bem pertinho do Mar do Caribe também, né? A gente tem aqui o Mar Mediterrâneo, talvez esse seja o mais famoso, que fica exatamente entre a África e a Europa, né? Nós temos o Mar Negro, que fica aqui bem pertinho da Turquia, pertinho da Grécia, no leste europeu, né? Fazendo essa separação entre a Europa e a Ásia. Temos o Mar Cáspio, mais para o continente asiático. E nós temos o Mar Vermelho,
que também é muito importante. Outros mares importantes, o Mar Morto, né? Muito importante também, pertinho de Israel. Nós temos o Mar de Aral, que também é muito importante na Rússia, perto da Rússia, né? Temos o Mar do Norte, que fica perto da Inglaterra. Não existe nenhuma necessidade de decorar isso, tá? Eu diria a vocês que apenas saber a localização já é um ponto muito importante, principalmente do Mar Mediterrâneo, que são questões que sempre se relacionam à questão da migração, da imigração, a questão dos refugiados. Esse cantinho aqui, ó, do nosso planeta é um cantinho bem complicado para a questão de refugiados. Então, saber a localização é importante. Quando o cara falar fluxo de refugiados no mar Mediterrâneo, o alerta tem que estar ligado, piscando. Porque você tem que estar ciente de onde fica e qual é esse fluxo que vai acontecer. Então, isso é bem importante da gente levar em consideração, tá? Seguindo aqui, a gente entra na questão do oceano e as suas características. Existem duas características importantes para o oceano, que é a salinidade e a sua temperatura. Eu vou começar pela mais fácil para poder chegar na mais difícil, tá? Então vamos lá. Primeiro eu vou começar com a temperatura. E a temperatura está ligada à latitude, beleza? Então, os oceanos serão mais quentes, a água do oceano será mais quente quanto mais próxima ela estiver da linha do Equador. Por uma questão simples. A área próxima do Equador é uma área com maior taxa de insolação. Consequentemente, maiores temperaturas vão aparecer nessa faixa, nessa zona térmica. Então eu tenho essa região próxima da linha do Equador com maior temperatura, com águas mais quentes. E as regiões mais próximas dos polos apresentam águas bem menos quentes ou mais frias. Então, essa imagem, esse degradê de cores aqui, essa paleta de cores, ela é importante para você entender que as águas mais quentes estão bem próximas do Equador e as mais frias próximas dos polos. Como é que isso vai ser importante? É porque a temperatura ela vai influenciar na salinidade. A salinidade é a medida da quantidade de sais minerais existentes em massas de água natural, como mar, rios e lagos. As águas dos oceanos são salgadas pelo excesso de sais minerais que existem dissolvidos e em concentrações no mar. Vale lembrar que água doce não é água com açúcar e água doce não é água sem sal. Água doce é uma água com baixa concentração de sal, ok? Então existe água salgada com muita concentração de sal e existe água doce com baixa concentração de sal, ok? São aproximadamente 35 gramas de sais para cada quilograma de água. Devido a essa quantidade de sais minerais, a água do mar não pode ser consumida, pois pode desidratar uma pessoa. A salinidade dos mares não é igual, e é possível dizer que existem mares que são mais salgados do que outros, como, por exemplo, o Oceano Atlântico é mais salgado do que o Oceano Pacífico e o Mar Mediterrâneo. Igor, qual é a relação que existe entre salinidade e temperatura? E para isso eu quero que você me veja, tá? Seguinte, imagina que eu tenho 2 copos de água, 2 copos com 1 litro, e cada copo tem 10 gramas de sal. Então, 2 copos, eu botei 10 gramas de sal em cada copo. Só que eu vou esquentar a água de um dos copos. Quando essa água começa a evaporar, 500 ml vão embora. E eu passo a ter um copo com 500 ml e 10 gramas de água, e o outro copo com 1 litro de água e 10 gramas de sal. Quando eu faço essa comparação, está muito nítido para mim que a concentração de sal vai ser maior no copo que teve água evaporada. Consequentemente, dá para eu relacionar o quê? Locais com temperaturas mais altas sofrerão com mais evaporação e, consequentemente, a concentração de sal vai ser maior. Veja se eu me fiz claro. Por essa razão, exatamente por essa razão, as regiões equatoriais vão apresentar mares mais salgados, justamente por ter mais evaporação da água. E, consequentemente, a concentração de sal vai ser maior. Por outro lado, nas regiões polares, a taxa de evaporação vai ser menor. Por quê? Porque as temperaturas são menores. E, consequentemente, eu vou ter um volume de água maior para a concentração de sal que eu vou ter.
A minha esposa está me olhando nesse momento aqui, comendo um pão de manhã. Ela me olha, tá um pouco envergonhada. Tá com vergonha? Tá com vergonha que eu tô te olhando? Não, né? Então, essa explicação talvez seja a explicação mais importante dessa aula de hoje. E eu só preciso que você fale assim, Igor, eu entendi isso. Se você falar para mim que você não entendeu, eu não, se você já me conhece, eu não vou me opor a voltar para explicar para vocês. Preciso só que vocês me digam, tá? Se está tudo tranquilo. Todas vocês, todas as meninas, né? Inara, Milena, Sara e Tainá, entenderam essa explicação? Fala para mim. Sim. Sim. Beleza, Inara, Milena. Oi, Igor. Oi, Águas Sara. mais salgadas são mais quentes, é isso? As águas mais salgadas vão ser nas regiões com a água mais quente. Perfeito. Ah, tá. Lembra sempre que é concentração de sal. Ok? A concentração de sal vai ser maior nas áreas com maior temperatura. Tá bom, obrigada. Beleza. Milena tá por aí? Acho que não. Foi. Entendeu, Milena? Aham, tá tranquilo. Beleza. Anota isso, hein? Vamos lá. Igor, o que é esse gráfico aqui? O que você quis dizer com esse gráfico aqui? Aqui eu quis dizer que a profundidade também é importante, tá? Quanto mais profunda a região oceânica, menor vai ser a sua temperatura. Aqui a temperatura teria que estar em negativo, né? Então, atenção também, porque quanto mais profundo eu estiver no oceano, menor vai ser a minha temperatura, tá? E aí, entramos nesse desafio, que não é um desafio difícil. Se você aprendeu o que eu te expliquei no último slide, ele fica muito fácil. Qual é a relação entre a posição do Mar Morto, destacado na imagem com a bolinha vermelha, a temperatura e sua salinidade? Eu quero que vocês me expliquem. Qual é a relação entre a posição do Mar Morto, a temperatura e a salinidade? Quem pode me responder essa questão aí? Pode voltar? Posso? Vamos lá. Só quero que você me responda, hein? Ele tá na zona equatorial, né? Oi? Ele tá na zona equatorial, né? Tá na zona equatorial, perfeito. E aí? Aí que, como tem uma maior temperatura, a água evapora e tem uma maior salinidade. Maior concentração de sal. Ah, tá, concentração. Consequentemente, maior salinidade. Fechado? Tá bom. Beleza, estamos falando do Mar Morto. Essa imagem aqui é a imagem do Mar Morto. E essa partezinha aqui, ó, esse acúmulozinho, esses desníveis aqui bem pequenininhos, eles não são areia. Isso aqui é sal, tá? Isso aqui é sal. É uma coisa assustadora. Não dá para abrir o olho embaixo dessa água, tá? O tamanho incômodo que vai ser caso você tenha tome essa atitude, né? E além disso, a questão de você afundar no Mar Morto é algo muito difícil, porque a densidade da água é bem variada em razão dessa salinidade muito grande, tá? Então esse é um ponto bastante importante aí pra gente levar em consideração. Igor, Oi. você no outro slide, você mostrou esse outro gráfico que falava sobre a profundidade. Sim. Então, eu posso dizer que, tipo, em regiões mais próximas da superfície da água tem mais sal do que as mais profundas? Perfeito. Também vai ter essa relação. Perfeito. O que você fez agora é o que me emociona nas aulas. Você conseguiu agora fazer link entre coisas diferentes. Isso tem muito valor, muito bom mesmo, tá? Então, assim, o que você fez agora é o que tem de mais valioso, que é pegar essas informações e relacionar. E aí, se você... E aí, Inara, olha só, olha como é que você me deixou feliz. Se você conseguir fazer isso sempre, em todas as aulas, cara, vai ser sucesso absoluto. Não é participar da minha aula sempre, eu não estou dizendo isso. Estou dizendo que se você conseguir linkar o que vem sendo falado e você conseguir linkar temas diferentes, cara, isso é o que tem mais valor para mim. Porque você tirou onda de uma forma muito grande, e isso é bem importante. E eu não estou exagerando não, tá? Quando você consegue fazer essa relação, isso é muito importante. E olha que parada curiosa. Ninguém falou sobre isso. Olha a reflexão que a gente vai gerar. Alguém aqui consegue me dizer qual a água que vai congelar com mais facilidade? A doce ou a salgada?
Doce. A doce. A doce. Lá no Polo Sul e no Polo Norte, a água é mais doce ou mais salgada? Mais doce. Por isso que ela congela, não é? Uhum. Por isso que existem as calotas polares, não é? Sim, aí até eu lembro de uns exemplos que os professores falavam, que normalmente quando a gente quer fazer macarrão para ferver a água mais rápido, a gente coloca sal, né? Pois é. Então, assim, tem que ficar atento a esses pontos, porque quando você consegue fazer esse link, quando você consegue ligar esses temas, isso para mim tem muito valor. Então a gente tem que seguir sempre desse jeito. Beleza? Vamos lá. Beleza. Beleza. Obrigado, Irara. Seguindo aqui, ó. Entramos agora em correntes marítimas, tá? Corrente marítima também é outro tema importante e que se adora colocar em prova. Qualquer prova, tá? Adora. Só que sempre quando colocam esse tema, eles colocam praticamente do mesmo jeito. Então, vamos estudar esse jeito. Vamos lá. Nos mares e oceanos, existem porções de água que se locomovem como rios, as correntes marítimas ou oceânicas. Elas são geradas pelas diferenças de densidade e de temperatura existentes nos mares e oceanos e modeladas pelas ondas e ventos que determinam a direção de seus movimentos. No Equador, as correntes são quentes, já sabemos por quê, e deslocam-se para as regiões frias dos dois hemisférios, tanto o norte quanto o sul. As correntes frias saem das regiões polares, que a gente também já sabe por quê, e se encaminham para áreas mais quentes. Então, as correntes quentes nascem na região equatorial, vão para o Polo Norte ou para o Polo Sul. As correntes frias nascem no Polo Sul ou no Polo Norte e vão em direção à região equatorial. Basta você acompanhar o mapinha que eu coloquei para você aí. No Brasil, existem duas correntes marítimas que influenciam o nosso litoral. A das Guianas, que passa do Ceará até o Pará, tá? E nós temos também a corrente brasileira, ou corrente do Brasil, que pega de Pernambuco para baixo, tá? Até chegar no Rio Grande do Sul. Esses movimentos das águas marítimas e oceânicas desempenham um papel fundamental na regulação da temperatura e do clima. Então a gente já sabe o que é corrente marítima. Já sabe o que é corrente marítima. O que é corrente marítima, já sabe as suas características e já sabe como elas se deslocam. As quentes para cima ou para baixo e as frias ou para cima, se nasce no Polo Sul, ou para baixo, se nasce no Polo Norte. O mapinha mostra para você aqui. O ponto importante é esse ponto aqui que eu coloco para você exatamente as características de cada uma dessas correntes. Porém, antes, tem essa fotinha aqui do Procurando Nemo, tá? Que tá aqui o papai do Nemo e a Dory. Por que que ela está aqui? Porque na parte do filme que mostram as tartarugas marinhas, que são tartarugas surfistas, ali eu tenho a exemplificação do que é uma corrente marítima, que é aquela movimentação de água dentro dos oceanos, né, que vai gerar, assim, uma dinâmica completamente nova dentro daquele espaço. Então, para quem não sabe o que é uma corrente marítima, se você pegar na memória e você lembrar daquela parte do Procurando Nemo, os peixinhos, eles entram na corrente e é tipo um canal, é tipo um rio mesmo, que vai circular dentro do oceano. E essa corrente, ela vai ter suas características como as que nós já trabalhamos anteriormente. E aí, tem aqui, ó, as correntes quentes e as correntes frias. As correntes quentes têm origem nas faixas equatoriais, menor latitude do planeta. Já falamos sobre isso. Onde a insolação é maior e as temperaturas também. Elas são superficiais e se deslocam mais rapidamente do que as demais correntes. Por quê? Porque elas são quentes. Nelas, o índice de evaporação é maior, o que faz com que as áreas banhadas por elas recebam maior quantidade de umidade. Então, correntes quentes deixam o litoral mais úmido, porque elas evaporam com mais facilidade. As correntes frias, diferentemente das quentes, são provenientes de faixas polares com elevadas altitudes, sendo, portanto, mais frias. Elas se deslocam em direção à linha do Equador. Como as substâncias frias são naturalmente mais densas,
essas correntes costumam ser mais profundas e se deslocam mais lentamente. Da mesma forma, o índice de evaporação é menor, fazendo com que as áreas próximas recebam menos umidade e chuvas. As principais correntes frias são a de Humboldt, na costa da América do Sul, e a circumpolar antártica. O que eu estou querendo dizer com isso? Se eu tenho uma região litorânea que passa uma corrente fria, eu tenho a tendência de um litoral mais seco e eu posso ter a ocorrência de desertos. Repara, aonde passa a corrente fria, tem um deserto. 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 Então, podemos concluir que os desertos litorâneos estão extremamente ligados a correntes frias. Por quê? Porque as correntes frias evaporam menos. Logo, tem menos água na atmosfera, menos vapor d'água, menos chuva, menos precipitação, menos retorno de água para a atmosfera, menos água para as plantas se desenvolvem menos ou nem se desenvolvem. Então, olha mais uma vez, Inara, que beleza que a gente tem nessa explicação. E a quantidade de termos que a gente pode relacionar. Olha que bacana a gente poder pegar temas diferentes e relacionar em um determinado ponto. Então, o que a gente está dizendo aqui é algo muito importante para vocês. Fechado? Veja se eu me fiz claro, porque eu vou entrar agora numa parte da explicação que é difícil. Vou entrar agora, ainda em corrente marítima, numa parte difícil. Preciso do ok da Érica. Érica, bom dia. Do ok da Inara, da Milena, da Sara e da Tainá. Fala comigo. Bom dia, Bom dia, Sara. Bom dia, Érica, tudo bem? Vamos lá, galera. Só um minutinho. Minha voz para da Sara, eu acho, não é? Com a Sara. Não, é porque na verdade, eu falei o nome de todo mundo, e aí, na verdade, quando eu fui falar o seu, eu falei Sara, mas confundi mesmo. Fala, Érica, tudo bem? Conseguiu entender? Sim. Beleza. Inara, conseguiu entender? Entendi, sim. Anotou? Aham, tô aqui anotando ainda. Beleza. Milena? Tá tranquilo. Beleza. Sarinha e Tainá, para poder acabar, vai. Pode continuar. Tainá? Tudo certo. Beleza, show de bola. Vamos lá. Tô sabendo aí que vocês receberam um negocinho em casa, né? Receberam guloseimas. Eu não recebi. Estou chateado. Vou entrar em greve. Vou protestar contra a diretora, a dona desse curso, que para mim está sendo assim completamente leviana com seus professores. Não mandou máscara, não mandou guloseimas. Faço reclamações diárias lá no grupo. E, obviamente, vocês aí todos aí com docinho, com balinha, com coisinha, com máscarazinha do curso, tudo personalizado. Lamento. Olha, essa postura é lamentável. Que Jarline Mesquita veja essa reclamação, tá? Que fique claro isso. Vamos lá. Seguinte. O que eu vou explicar agora para vocês, eu vou pedir que vocês anotem, tá? Olha só. Vou aumentar aqui o mapa para vocês. Existe uma corrente conhecida como corrente do Golfo, tá? A corrente do Golfo, ela nasce no Golfo do México, que é essa região aqui, ó, tá? Essa região de Golfo aqui. O Golfo do México é, então, o local de nascimento dessa corrente, que se desloca em direção ao norte da Europa. Por que existe uma relação entre essa corrente do Golfo e o norte da Europa? Por um motivo muito simples. No norte da Europa, existem países importantes, como, por exemplo, a Inglaterra, a França, a Alemanha e a Holanda. Na Holanda, fica o porto mais importante da Europa, que é o porto de Roterdã. Essa região mais ao norte, próxima do Polo Norte, ela congela durante o inverno. A latitude é muito baixa, a insolação é baixa, e esse mar do norte, esse mar que envolve aqui o Reino Unido, né, ele congela, impedindo que exista o transporte com o porto de Roterdã. Isso prejudica a economia. Só tem um porém. Como essa corrente do Golfo chega a essa região do Mar do Norte, e essa corrente do Golfo ela é quente, ela impede que o Mar do Norte congele. Consequentemente, se essa corrente do Golfo chega aqui e impede que o mar congele, o porto consegue funcionar de maneira normal.
Quando a corrente não chega, esse mar congela e causa prejuízo. Quando a corrente chega, fica uma maravilha sensacional. Então, eu tenho impacto de uma corrente relacionada à questão econômica. Um outro ponto importante é que, por essa corrente ser quente, ela torna o clima dessas regiões mais úmido. E como eu tenho mais umidade na atmosfera, a umidade tem afinidade com o calor. Então, quando essa umidade vai para o alto, quando essa umidade chega na atmosfera, ela abraça o calor. Consequentemente, se eu tenho mais calor na atmosfera, eu tenho temperaturas mais elevadas. Então, a corrente do Golfo, ela também ameniza o inverno, porque ela promove mais umidade na atmosfera, consequentemente, maior retenção de calor, e as temperaturas não vão cair tanto no inverno no norte da Europa. Deu para entender esses dois pontos ou vocês querem que eu repita? Vocês têm total liberdade para poder falar comigo. Igor, eu entendi. Igor, eu não entendi. Só fala comigo. Todos entenderam isso? Todas, na verdade, né? Igor, eu entendi, mas eu tenho um ponto sobre o deserto. Fala, meu amor, pode falar. Você estava falando. Eu só não entendo o porquê, tipo, à noite o deserto é mais úmido. Tem alguma relação com as correntes? Não, né? À noite o deserto é mais úmido? Não é mais frio. Então, mas aí, vamos lá. A região desértica ela é extremamente seca. Tá? Extremamente seca. Falar de umidade no deserto, cara, é uma coisa assim muito pequena. O fato de ser quente ou fria está ligado a alguns fatores, como, por exemplo, até o albedo. Porque o albedo é a taxa de reflexão. Então, eu reflito muito dessa energia, eu não consigo absorver. Então, esquenta muito durante o dia e esse calor ele vai embora muito rápido. Então, eu prefiro que você relacione a outros fatores. Mas essa relação ela é muito complexa entre frio à noite e corrente marítima. A gente teria que analisar N pontos para tentar justificar uma relação. Eu acho que seria um excesso de tentativa para a gente poder justificar alguma coisa como essa. Me fiz claro? Ah, sim, entendi. Beleza? Show de bola. Beleza. Vamos lá. Agora vamos para as marés. Tá? Essa parte eu acho muito legal. Ela mostra 3 imagens que são bem curiosas. A primeira imagem é essa imagem aqui do lado, né? Que mostra a variação de maré. O barquinho está aqui embaixo, no começo da manhã. E o barquinho depois está aqui em cima. Olha a diferença. Aqui ele está praticamente, quer dizer, aqui ele está encalhado, né? E aqui ele está pronto para navegar, né? E essa imagenzinha aqui de baixo acontece muito no Nordeste brasileiro. As pessoas vão nos restaurantes à beira-mar ou vão à praia à beira-mar, né? O restaurante é na areia. E as pessoas vão de carro, né? E as pessoas vão de carro e a maré sobe, o cara não presta atenção, sobe muito rápido. E aí, quando você vai ver, acontece essa situação. O carro fica completamente preso, né? O cara fica com um prejuízo gigantesco, porque isso aí é água salgada entrando na parte mecânica do automóvel, né? E aí, vocês provavelmente já foram à praia, né? Deixaram lá as suas coisas arrumadas na barraca e provavelmente a água foi chegando cada vez mais perto de você, né? A água foi subindo, subindo, chegando nas suas coisas, molhando suas coisas. Aquilo ali é um exemplo da maré subindo. Por que a maré sobe, Igor? As marés estão presentes nas regiões oceânicas. O avanço e o recuo do mar são movimentos importantes que interferem diariamente nos litorais. Já vimos isso, as imagens provam. A causa está relacionada à força de atração que a Lua e o Sol exercem sobre a Terra. Quando você pode ver nessa imagem aqui abaixo, o Sol ele exerce uma força sobre esse corpo hídrico e a Lua também exerce uma força sobre esse corpo hídrico. Essas duas forças, elas vão aí alterar a forma como esse corpo hídrico vai se posicionar. E aí, obviamente, se eu tenho o Sol puxando para um lado, a Lua puxando para o outro, a tendência é que eu tenha maré alta nesses dois pontos, nas áreas mais equatoriais, e que eu tenha maré baixa nas regiões polares. É como se eu estivesse deslocando a água da região polar em direção à região da água, da região da linha do Equador. Então, enquanto as áreas polares recebem menos ação gravitacional, tanto do Sol quanto da Lua, a tendência é de maré baixa nas regiões polares, o oceano ele vai regredir, enquanto nas regiões
equatoriais, eu tenho uma expansão, eu tenho um aumento dessa maré que vai, consequentemente, invadir as regiões continentais. Isso ocorre em razão dessa atração do Sol e da Lua sobre esse corpo aquoso que é o oceano. O nível mais baixo da maré se chama maré alta ou pré-mar. Tá? Atenção, porque eles adoram tirar o nome maré alta e colocar o nome pré-mar. O nível mais baixo da maré se chama maré baixa ou baixa-mar. Tá? Então, atenção a esses dois nomes, pré-mar e baixa-mar. Baixa-mar é mais fácil porque é nível baixo, né? Pré-mar você pode confundir ou esquecer o que é. E a diferença entre a maré alta e a maré baixa, entre o mínimo e o máximo, se chama amplitude da maré, que é, no caso, a maré mais alta e a maré mais baixa. Essa diferença se chama amplitude de maré. Seguindo, nós temos também as ondas, né? A maioria das ondas se formam a partir da ação do vento na parte mais superficial do mar. O vento bate na parte superficial da água, né, e causa ondulação composta de pequenas ondas entre 1 e 2 centímetros, que são chamadas de ondas capilares. Porém, a velocidade e a duração dos ventos, né, vão interferir diretamente, podendo causar ondas maiores ou menores. Algumas ondas surgem de tremores ocorridos nas profundezas dos oceanos, e a maneira de propagação continua a mesma, o que muda nesse caso é a sua origem. Então, na verdade, eu posso ter a onda se formando por dois pontos. O primeiro é a ação de ventos na região superficial, que vai provocando deslocamento de água e causa a formação de ondas. Ou o segundo é um tremor, né, que pode acontecer no fundo do oceano. Esse tremor desloca uma porção de água e aí o vento desloca mais uma vez, causando, como por exemplo, os tsunamis e as ondas gigantes. Vale lembrar, tá, que existem essas duas origens, que é a origem do vento, que empurra essa camada superficial, ou até mesmo a questão do tremor do fundo do oceano, que pode também causar esse deslocamento e o surgimento de ondas. Seguindo, nós temos a importância e a utilização dos oceanos. Os oceanos, eles são importantes demais hoje em dia para o transporte e navegação. Diversos países dependem muito dos oceanos para o transporte, tanto de grãos, quanto de produtos eletrônicos, automóveis, máquinas agrícolas, petróleo. Nossa, a gente poderia aqui colocar uma série de produtos que são transportados pelos oceanos. Nós temos uma importância muito grande para a pesca, né? E aí a pesca comercial e também para a alimentação. E também uma importância gigante para a exploração de petróleo. Essa exploração de petróleo, ela é feita, quando feita no oceano, ela é conhecida como offshore, né? Que é a retirada de petróleo do oceano. E essa retirada, ela é muito problemática, por quê? Porque, por vezes, nessa exploração, você pode ter algum tipo de situação de vazamento, tá? E esse vazamento se torna algo extremamente prejudicial e impactante para os seres vivos daquele bioma ali, né? Daquele ecossistema. Então, são dois pontos curiosos. E aí entramos numa parte um pouco mais biológica, talvez vocês gostem desse tema, né? Nos oceanos também eu tenho, no contato, né, do oceano aí com as regiões continentais e com a água doce, água salgada e água doce, nós temos os manguezais. O manguezal se apresenta como uma área úmida, definida como um ecossistema costeiro de transição entre os ambientes terrestre e marinho, né? Esse ambiente, ele vai ter características muito peculiares, muito particulares. São regiões com água doce e água salgada, essas águas se encontram nessa região, né? E, ao mesmo tempo, essa área apresenta um ambiente muito rico em matéria-prima, e as temperaturas são muito boas para a reprodução das espécies. Os manguezais são conhecidos como berçários naturais. A alteração desse ambiente pode contribuir também para a alteração da cadeia alimentar. E vale ressaltar que agora no mês de fevereiro, se eu não me engano, agora vocês me pegaram quando foi isso, mas teve um vazamento, aquelas manchas de óleo que apareciam no Nordeste brasileiro. Agora eu de fato me perdi no tempo, quando foi isso. Mas quem puder jogar no Google aí, quem puder minimizar a tela e colocar, eu até gostaria de saber essa informação para não ter que fazer aqui. Mas pegar para mim exatamente quando foi aquela questão, eu acho que foi no final do ano passado. Quase certeza que foi isso, final do ano passado. Mas aquelas manchas de óleo, elas foram aparecendo no litoral e muitas delas chegaram a regiões de manguezal.
E aí você dificulta muito a reprodução desses animais. E, consequentemente, quando você tem um impacto em um animal, a tendência é que você gere um impacto em toda a cadeia alimentar. Então, essa proteção dos manguezais é uma proteção extremamente importante para a manutenção da vida, para a renovação da vida, né? E a gente tem nessa fotinha aí, por exemplo, parece ser eu não conheço muito, né? Mas parece ser caranguejos que dependem dessa região com lama, essa região úmida, com matéria-prima, para poder se desenvolver. Alguém conseguiu ver para mim aí qual foi a época desse vazamento de petróleo? Eu vi aqui que foi em dezembro. Dezembro, foi isso mesmo. Eu lembro que impactou no turismo no final do ano. Eu acho que foi até um pouquinho antes, mas que seja. Vamos lá. E aí, por último, né, nós temos aí a poluição das águas oceânicas. E aí, quais são as formas de poluir as águas oceânicas? O esgoto domiciliar é um problemaço, né? Nós temos na Barra o emissário submarino da Barra, que lança no oceano uma quantidade enorme de esgoto. Nós temos a contaminação com produtos químicos, e eu não preciso nem me aprofundar nisso. Eu tenho lixo, quem vai à praia sabe, né? Você vai na praia, você encontra garrafa PET, saco plástico, papel, embalagem de biscoito. Se você for para alguns lugares, você pode achar sofá, eletrodoméstico, você pode achar animal morto, gente morta, tem de tudo, né? Tem de tudo. É uma loucura o que a gente joga de lixo nas nossas águas. Nós temos o esgoto industrial, que geralmente o esgoto industrial está muito ligado às águas continentais, né? Água dos rios, principalmente, mas também contaminam as regiões oceânicas. Os agrotóxicos, que contaminam o solo das regiões continentais, mas eles são carregados pela água da chuva e acabam poluindo também os oceanos. Os oleodutos submarinos, que vão fazer o contato entre duas regiões territoriais, eles aproveitam o oleoduto para poder levar o óleo, né, obviamente. Caso tenha um vazamento, caso tenha alguma coisa, gera um impacto muito grande. E aí nós temos também aquele que é mais comum, talvez, de poluição, que são os vazamentos dos petroleiros, né? E aí você tem essa paisagem embaixo aqui, feia, né, da água da praia, muito preta, muito contaminada. Aqui você tem uma outra imagem que é muito triste, né, que é uma quantidade gigante de óleo derramado, e ele fica aqui acumulado na superfície da água. E talvez a imagem mais triste dentre todas, que é essa imagem dos animais, né, que ficam cobertos pelo petróleo. Dificilmente um animalzinho desse aqui sobrevive, né, porque ele não tem óleo só por fora, ele não tem óleo só no corpo, ele tem óleo também pela parte de dentro. Por vezes esse animal, obviamente, que ele não pensa, né, e aí ele continua, obviamente, bebendo essa água e buscando alimento nessa água, e aí esse óleo vai entrando no seu trato digestivo, vai para o seu sistema digestivo, digestório, eu não sei como é que se fala isso, sempre muda, né, e obviamente esse animal aqui não vai conseguir digerir esse óleo, e aí a chance dele morrer é muito grande. Uma outra coisa que eu nunca tinha parado para pensar, e depois de um programa que eu assisti é verdade, mesmo que o animal não consiga, não faça nenhum tipo de ingestão aqui desse óleo, ele não consegue mais voar, né? Porque esse óleo ele é muito pesado nas suas asas. E a ave é um animal muito sutil, né? É muito leve, ele é muito, eu não tenho a palavra certa, mas ele é um animal muito feito para voar, preparado para voar. E aí, quando você tem um peso muito grande sobre as asas, você não consegue se locomover da maneira adequada. Então, além da questão da ingestão desse óleo, você também tem uma questão física, né, de não conseguir bater as asas e alcançar voos maiores. Falei bonito agora, hein? E aí, consequentemente, a gente tem esse impacto muito grande acontecendo, tá? Esses impactos aqui, se eu tivesse que levantar para vocês, dos mais importantes, a gente tem a contaminação com produtos químicos e depois oleodutos submarinos e vazamento de petroleiros. Seriam esses três, talvez os três principais pontos aí que a gente podia indicar com relação à poluição das águas oceânicas, tá? Agora, nós vamos iniciar um novo tema. Porém, antes de iniciar, eu quero zerar com vocês todas as dúvidas sobre água, sobre hidrografia. Então, eu vou separar os próximos 10 minutinhos aí para tirar dúvida de vocês com relação a isso. Por favor, dá uma olhada, volta, dá uma olhada, vê direitinho, vê se você entendeu tudo. Por favor. Preciso que você veja isso com calma. Vamos? Vamos. Dá uma olhada no caderno aí. Tá tudo bem.
Inara, não fala isso não, Inara. Se eu te perguntar algumas coisas aqui e você não me responder, vai dar problema, Inara. Por favor, hein? Vai mesmo. Então, vamos lá, pega esse caderno aí, dá uma volta aí no caderno, dá uma olhada, vê se ficou algum ponto para poder preencher, alguma coisa que você queira escrever. Érica, dá uma olhadinha no caderno aí, volta, caso você copie alguma coisa. Milena, volta no caderno, dá uma olhada. Sara, dá uma olhada. Tainá, volta também. Esse barulho tá me irritando. Ah. Olha aí. Dá uma olhadinha rápida. Tudo tranquilo? Posso continuar? Cara, ninguém responde nada. Pode continuar. Beleza. Vamos lá. De 0 a 10, Inara e Érica, vocês que abriram o áudio aí, tá atrapalhando quanto o barulho da obra? Eu percebo que tá atrapalhando você, mas eu mesmo não tô me sentindo nem um pouco Nossa, incomodada, não. É porque assim, o que acontece? Quando bate o barulho da obra aqui, me dá a impressão que tá incomodando. Então, o que tá me incomodando é isso. Tá me incomodando o fato de estar incomodando vocês, entendeu? Porque pra mim, assim, Não, não eu vou fica tão continuar falando. alto. Então, beleza. Não Porque fica tão alto. é na parede aqui, tipo, eu tô a Mas 1 eu no seu metro. lugar também ficaria incomodada, me irrita. Eu tô Mas a 1 aqui metro. pra gente tá não. É bizarro, eu tô a 1,5 m da parede aqui. A obra é do outro lado, o cara tá botando a telha na casa. Então, tipo, a obra tá. O cara quebrou a parede da casa aqui na frente. Então, o barulho tá muito alto pra Manda mim. zero. Beleza. Então, só vou aqui parar a apresentação pra gente poder. Pra eu poder pegar o outro material aqui pra vocês. Só um minutinho. Fechamos mais um tópico, então. Show de bola. E agora entraremos em um outro tópico. Tainá adora esse tópico, né? É um tópico que a Tainá gosta bastante, ela fica muito feliz de estudar isso. Eu fico muito realizado quando eu chego num tópico como esse, porque eu sei que eu faço a alegria da minha aluna, né? A minha aluna tão dedicada, tão estudiosa, tão inteligente. E, obviamente, eu sei que eu vou agora agradá-la com um tema super bacana, super legal. Você pode reparar que ela nem fala comigo, isso é um pouco de raiva, né? Talvez uma questão pessoal, pode ser, mas eu entendo que ela tem as suas razões, né? E é isso. Ela provavelmente recebeu a sua máscara do JLMed, provavelmente está assistindo a aula com a máscara, né? A postura também lamentável, para quem não está utilizando a máscara do JLMed durante as aulas do JLMed, né? A Tainá continua sem falar nada, o que me entristece um pouco, parece me ignorar. Ah! Olha quem está aqui, quem falou comigo. Olá, Tainá, tudo bem? O microfone tá ruim, pelo visto. Tá ruim, né? Entendi. O nome disso é mentirinha. O nome disso é mentirinha. Esse que é o nome. Mentirinha, mentirinha. Vamos lá. Já separei aqui para vocês. Foi aqui. Foi aqui. Foi aqui. Todos vendo de novo o compartilhamento da minha tela? Aham. Muito obrigado. Vamos lá. Ui. Vamos entrar agora num tema chamado domínio morfoclimático, ok? No domínio morfoclimático, escreve aí lá no título lá, domínio morfoclimático, a gente vai estudar os aspectos das atividades econômicas, vegetação, relevo, população e tipos de solo. Só que para a nossa aula de hoje, o foco vai ser maior em vegetação, tá? Entre os tópicos da geografia física, não é aquele mais comentado, não é aquele mais falado, não é aquele mais cobrado. Não, não é. Eu estaria mentindo para vocês. Mas é um tópico que a gente tem que ter carinho e atenção, tá? Então, não adianta a gente querer dar de ombros para esse tópico. Quando a gente fala sobre vegetação, a gente tem que lembrar uma coisa bastante importante, que o nosso país é um país de dimensões continentais. E por ser um país de dimensões continentais, ele vai apresentar características bem diferentes, né? Então, enquanto na região norte eu tenho uma vegetação bem desenvolvida, com grande densidade, copa das árvores bem altas, uma vegetação perene, eu tenho um nordeste que apresenta uma característica bem diferente, com a caatinga, uma vegetação mais simples, mais seca, adaptada a um clima
que chove muito menos e tal. Então a gente tem uma variedade muito grande, a gente pode chegar na região sul, por exemplo, com uma região de pampas, uma região de gramínea, né, uma região com uma vegetação muito mais simples, mais espaçada, menos densa, e o que a gente vai fazer é estudar cada uma delas, tá? E aí, para poder auxiliar o processo de vocês, existe um mapinha que eu coloquei aqui, que eu fiz para vocês, né? Não fiz um mapinha, mas eu botei um mapinha aqui para vocês, que mostra os domínios, né? E os domínios apresentam esses nomes muito relacionados à sua vegetação, né? Nós temos o domínio amazônico, que é o número 1, na região norte do país. Temos o domínio número 2, que é o domínio da Caatinga, no Nordeste brasileiro, né? Temos o domínio número 3, que é o domínio do Cerrado, importantíssimo, muito degradado no nosso país. O domínio de mares de morro, que é o domínio da Mata Atlântica, o número 4. O domínio das araucárias, da Mata de Araucária, aqui no número 5. E o domínio das pradarias ou dos pampas, que é o número 6. Ok? Então aqui nós temos os principais domínios morfoclimáticos, sempre estudando todos esses tópicos aqui que eu falei anteriormente. Para começar, nós temos o domínio amazônico, tá? O domínio amazônico é a área por onde se estende a floresta amazônica. É uma vegetação muito densa, com uma mata muito fechada, tem uma elevada biodiversidade, tanto de fauna quanto de flora, apresenta um clima bem quente e úmido, e por essa razão, por ser um clima quente e úmido, você tem aí um ciclo, né? Vegetação quente e úmida, clima quente e úmido, vegetação bem desenvolvida, obviamente chove mais, se chove mais, eu tenho um clima mais úmido, aí clima mais quente porque está numa região equatorial, então eu tenho uma relação aí entre chuva, temperatura e vegetação. Ao mesmo tempo, essa região tem um relevo baixo, formado por depressões e planaltos de baixa altitude. Isso está bem relacionado à Mata Atlântica, né? Mata Atlântica não, desculpa. A floresta amazônica. É uma floresta plana, é uma floresta com pouca variação de altitude. E também nessa região, com essa vegetação tão importante, tão diversificada, tão biodiversificada, eu tenho também uma rede hidrográfica que é complexa e volumosa. Uma bacia muito grande, rios muito caudalosos, né, e assim por diante. E à direita eu tenho aqui o climograma de Manaus, né, que é uma cidade que fica exatamente no meio desse domínio amazônico. Chuvas abundantes até o mês de maio, né, depois dá uma queda, mas continua com uma quantidade bem grande de chuva. Chuvas aqui passando de 50, agora esqueci como é que é, 50 milímetros, né? Então, assim, uma chuva considerável, e essa chuva ela se espalha durante todo o ano. O segundo domínio seria o domínio do Cerrado. Oi. Mas eu não entendi, por que tem essa queda tão brusca de precipitação? Por que nessa região existe tanta precipitação? Não, porque, tipo assim, caiu muito, né? Então, mas constante? Essa época aqui é uma época do ano que é uma época do ano de inverno. Então, assim, a queda se dá pela diminuição da insolação, pela uma diminuição pequena da insolação, mas também pela atuação de algumas massas que podem chegar até a região norte, como, por exemplo, a massa polar atlântica, causando o fenômeno da friagem, ou até mesmo com a redução, com a retração da massa equatorial continental, que é a MEC. Durante o inverno, a MEC ela se contrai, ela fica menor. E, consequentemente, se ela fica menor, o grau dela de influência na região torna-se menor, o que vai provocar a queda dessa quantidade de chuva, principalmente no mês de agosto. E aí vale ressaltar, como a gente já percebeu isso nas redes sociais, não, na mídia, né? A gente tem, durante o meio do ano, um período de queimadas no nosso país, né? Então, assim, essa queimada ela também acontece porque acontece uma redução da influência da MEC em algumas regiões, que é uma massa muito úmida. Quando o clima fica mais seco, as chances das queimadas aumentam consideravelmente. Então, essa queda, nessa época do ano, ela está relacionada muito à estação do ano, está relacionada ao enfraquecimento de algumas massas quentes. Então, tem essa relação aí para a gente poder fazer, justificando aquilo que você perguntou. Foi? Entendi, porque eu pensei na evapotranspiração. Eu achava que isso ia ficar meio que constante, não ia cair tanto. Olha só, o que eu vou te mostrar aqui é o seguinte, eu quero que você só olhe, tá? Presta atenção. Não fala nada, só olha. Olha isso e olha isso. Olha isso e olha isso.
Olha isso e olha isso. Não é porque cai que aqui é pouco. É pouco comparando ao que é muito. Esse ponto aqui, cara, isso aqui é chuva praticamente todos os dias. Aqui é chuva todos os dias. Aqui é chuva dia sim, dia não. Sei lá, a cada 3 dias. Se você for comparar com outros climogramas brasileiros, aqui, por exemplo, ó, aqui o máximo chega a 150. Olha aqui. O mês que chove mais em Curitiba é janeiro com 170. Vamos lá. O mês que chove menos em Manaus é o mês de agosto com 60. Então, olha como é que até onde vai o valor de precipitação de Manaus e olha até onde vai, por exemplo, o valor de precipitação em Curitiba. Olha, por exemplo, as pradarias também continuam aqui com Curitiba, mas olha, por exemplo, Rio de Janeiro. Olha aqui. O ponto mais alto, dezembro, 175. Então, não é que seja baixo, é que dá a impressão que é baixo. Mas quando você olha, cara, é uma queda considerável com relação a outros meses, mas não é uma queda considerável com relação ao restante do país. Ficou mais claro para você agora? Ficou assim. Beleza? Show de bola. Aqui tem uma florestazinha do bioma, né? E aí vem o cerrado. Se encontra na região centro-oeste do Brasil. A vegetação é formada por árvores de galhos retorcidos, além de gramíneas e algumas plantas rasteiras. É uma vegetação bem espaçada, é uma vegetação menos heterogênea do que a amazônica, mas ainda é bastante heterogênea. Tem um clima tropical, né? Apresenta 2 estações aí bem definidas, como você pode reparar aqui. Uma metade do ano bem chuvoso, né? A outra metade bem seca. Aqui sim, bem seca, tá? Esse meio do ano aqui é muito, muito seco. E aqui eu tenho o predomínio de planaltos, tá? Principalmente aqueles que têm formato de chapadas. Para quem aí tem o objetivo de conhecer a Chapada dos Veadeiros, Chapada dos Guimarães, essas chapadas elas ficam em regiões de clima de domínio do Cerrado brasileiro, tá? Seria mais ou menos essa configuração aqui, tá? Olha a diferença entre essas duas paisagens. A diferença ela é muito considerável, né? Nós temos também o domínio da Caatinga. Olha esse aí, Nara, dá uma olhadinha, dá uma conferidazinha de leve nesse domínio. Olha que prada louca. Olha isso. Dá uma olhada. Vê se a gente pode comparar os climogramas. Incomparável, né? Já estive em Juazeiro, passei um tempinho lá. Minha família vem de lá de Juazeiro, na Bahia. O domínio da Caatinga está localizado em áreas do interior de Minas Gerais e vai até o Nordeste brasileiro. É uma vegetação xerófita, tá? Ela é uma vegetação xerófita porque ela é adaptada a baixas pluviosidades, então ela consegue sobreviver com pouca chuva. É uma região de clima semiárido, faz com que a região apresente a menor pluviosidade do Brasil. É uma região bem seca, tá? É uma vegetação mal desenvolvida, a gente não tem aqui grandes acúmulos, nem grandes áreas com concentração de vegetação. E, obviamente, essa região ela tem um relevo formado por depressões em planaltos com altitudes variadas. E aí vale lembrar, galera, que essa vegetação adaptada à seca, ela tem 3 pontos muito, muito importantes. Primeiro, essa vegetação ela tem poucas folhas, né? E geralmente no lugar das folhas elas têm os espinhos. Por quê? Porque as folhas elas têm estômatos e os estômatos auxiliam na perda de água, tá? Então as plantas não têm aí as folhas e sim espinhos. Uma outra coisa importante são as raízes profundas. Essas plantas da caatinga, elas têm raízes profundas para tentar captar essa água do solo, de regiões mais profundas. E um outro mecanismo que elas têm também é a questão da retenção de água dentro da planta, como, por exemplo, a gente tem nos cactos, né? Então, essa aqui seria uma foto para apresentar para você, de fato, como seria essa vegetação, tá? Nós temos também o domínio de mares de morro. Oi, quem falou comigo? É porque isso é um clima tropical, né? Eu confundo, porque tipo, já até caiu em uma questão dessa, que tem vários tipos de tropical, mas tropical seco, tipo, eu confundo isso. Isso, mas olha só, vamos lá. Anota no seu caderno aí o que eu vou te falar. Sabe o que você vai fazer? Peraí, deixa eu só ver aqui um negócio aqui, peraí. Faz o seguinte, Sara, para quem estiver anotando no caderno, coloca assim:
coloca lá em cima, numa linha em cima, não precisa ser em cima do caderno não, da folha, pode ser uma linha, escreve assim, clima equatorial, escreve clima equatorial, pula 5 linhas e coloca embaixo assim, peraí. Coloca lá em cima, clima equatorial, pode colocar. Embaixo de equatorial, você vai colocar tropical. E não vai repetir tropical. Vai colocar clima equatorial, embaixo clima tropical e não vai repetir a palavra embaixo. Do lado de tropical, você vai colocar, do lado do primeiro tropical que você escreveu, você vai colocar assim, tropical típico. Embaixo de típico, sem repetir tropical, você vai escrever tropical semiárido. Tropical típico, tropical semiárido. Embaixo de semiárido vai colocar litorâneo. Litorâneo. Ainda do lado de litorâneo, litorâneo barra úmido. Ainda litorâneo, na mesma linha. Litoral barra úmido, barra Atlântico. São 3 nomes para o mesmo clima. Coloca aí. Embaixo de tropical litorâneo, só colocar subtropical. Subtropical. A gente já colocou típico? Já colocou o típico aí? Beleza. Então, olha só. E tem mais um, que esse é específico, que é o tropical de altitude. Coloca aí. Deixa eu ver se eu acho isso aqui, peraí. É porque eu associava muito tropical com quente e úmido, mas a caatinga ela é quente e seca, né? A caatinga é quente e seca. Sim, mas olha só, presta atenção. Olha esse mapinha aqui. Olha esse mapinha aqui. Equatorial, tropical, esse é o típico, tá? Semiárido, subtropical, litorâneo e de altitude. Esses seriam os climas do Brasil, tá? Esses seriam os climas do Brasil. Então o Brasil ele só tem um clima diferente do tropical. Todos os outros têm tropical. Tropical típico, que é o central aqui, semiárido no Nordeste, subtropical no sul do país, tropical litorâneo no litoral e o de altitude para o interior nas regiões mais altas. Eu até acho, do fundo do coração, que esse mapa está levemente estranho. Eu não colocaria tropical de altitude nessa área toda. Eu colocaria mais ou menos desse tipo aqui, ó. Com uma área... Como é que tá aqui a altitude aqui? Peraí. Ó, eu colocaria uma área um pouquinho menor, tá vendo aqui? Eu colocaria uma área um pouquinho menor. Talvez esteja muito valorizado isso aqui, mas um pouquinho menor, tipo assim, ó. Tá vendo? Você não vai achar um certo padrão. Olha como é que é nesse outro aqui, ó. Tá vendo? É uma região bem pequenininha, bem perto aqui da região de São Paulo, o norte do Paraná, pegando um pouquinho da região aqui de Minas Gerais, mas assim, é o clima que é menos impactante para o nosso país, tá? Aqui você vê até uma área um pouquinho maior, ó. Tá vendo aqui? Tropical de altitude, tá? Mas eu também nem iria tanto esse tamanho todo aqui, não. Tá? Eu confesso a você que eu respeitaria mais ou menos, talvez essa regiãozinha aqui seria um pouco mais delimitada, tá? E aí, no caso, é bem importante que a gente lembre que cada um desses climas tem a sua característica determinada, mas todos eles são tropicais, e os climas tropicais têm o mesmo comportamento. Eles têm uma queda de temperatura na meiuca do ano. Repara o seguinte, Sara, olha o que eu vou te mostrar agora no slide, olha para cá. Repara. Equatorial, temperatura lá no alto o tempo todo. Olha agora. Tropical, caiu. Tropical típico, caiu. Olha agora. Tropical semiárido, caiu no meio do ano. Tropical litorâneo, caiu no meio do ano. Tropical, ou subtropical, na verdade, né? Caiu demais no meio do ano. Subtropical ainda, caiu demais no meio do ano. E aí, no caso, faltava só o tropical de altitude.
mas ele é muito específico, ele é muito pontual, mas ele também vai ter uma queda de temperatura no meio do ano. Então, o que eu estou querendo te dizer? Que os climas tropicais, quando você lê um climograma, eles apresentam essa queda acentuada no meio do ano. Então, você pode ter certeza que se o cara colocar numa prova para você um climograma, que a temperatura não caia, e ele está falando de Brasil, ele está falando do clima equatorial. Se tiver uma queda, aí você tem que levar em consideração outros pontos. Repara que essa queda de Curitiba, ela vai a temperaturas próximas de 12 graus. Repara que na queda de Juazeiro, o mínimo vai a 25. Repara que na queda em Goiânia, a temperatura vai ficar maior do que 20. Então, assim, aí a gente vai analisar outros pontos. Mas só de você ter essa forma de ver a temperatura, ela já mostra para você que eu estou falando de um clima tropical. Então, existem alguns indícios, alguns pontos que facilitam na hora da gente entender como funciona determinadas temperaturas. Me fiz claro? Fez sim. E só uma coisa, para pensar em monções é o contrário, né? Tipo, ela cresce, né? Dá para pensar assim? Vamos lá. Monções, a gente está falando de uma região totalmente diferente. A gente está falando de uma região perto do Himalaia, no continente asiático, com uma outra configuração, que durante uma época do ano os ventos sopram do continente para o oceano, em outra época do oceano para o continente. Quando acontece do oceano para o continente, eu tenho muitas chuvas. Então é monção de verão. Quando eu tenho as chuvas os ventos indo em direção do continente em direção ao oceano, eu tenho uma região, uma época de clima mais seco. Mas essa é uma outra configuração de um outro momento para uma outra aula. Eu posso te explicar isso? Óbvio que eu posso. E aqui, ó, deixa eu só consultar, pegar o auxílio do mapa aqui, ó. Chuva de monções. O que vai acontecer? A chuva de monções, eu gosto disso, cara, de pegar um negócio assim, né, bem bacaninha. Bora pegar. Durante os meses... Peraí, deixa eu tentar aumentar essa imagem. Tá vendo? Também tem relação isso com o que você tá falando dos oceanos, da corrente marítima, tem tudo a ver, né? Tem relação também, mas é menor. Vamos com calma, tá? Olha só. As monções de inverno, elas acontecem de maneira invertida no caso do Brasil, né? Porque lá o inverno é no final e início do ano. Nas monções de inverno, os ventos sopram do continente em direção ao oceano. Então essa região fica mais seca. Monções de inverno. Durante o verão, acontece o contrário. Eu tenho ventos úmidos que sopram do oceano em direção ao continente. E aí eu vou ter uma pancada de chuva gigantesca durante 10, 15 dias sem parar. Por quê? Porque como a área continental está com baixa pressão, e eu tenho um deslocamento sempre da área de alta para a área de baixa, eu vou ter esse vento sendo jogado em cima do continente. E aí essa região aqui tem essa barreira que é o Himalaia, que é um complexo de montanhas absurdamente gigantesco, com o ponto mais alto do mundo, com a maior altitude do mundo. Essa massa de ar não vai conseguir bater e ela vai chover aqui, ó, nessa parte da Índia, né? Pegando Índia em Paquistão. Então é um fenômeno que não tem relação com o Brasil. Pelo contrário, ele acontece numa região de um hemisfério diferente, com uma configuração diferente, com um clima que não tem no nosso país. Então, assim, estudar monções, a gente estuda quando a gente fala de continente asiático, a gente entra em Índia e fala de monções. É específico, mas a gente também não pode deixar de falar para que você não deixe de entender. Me fiz claro, Sara? Fez sim, obrigada. E Nara, pegou isso aí, anotou? Isso cai no Enem? Tá. Cai. Não consegui pegar, eu explico de novo. Ah, eu queria que você explicasse, que eu não mas... entendi muito bem, não. Caraca, cara, por que não fala? Não, tô falando agora. Agora, mas se eu não paro pra falar, você não falaria. Se eu falo pra você assim, não cai não, aí você ia falar pra eu não explicar? Inara, eu vou pegar essa... Tu já recebeu a máscara? Não. Ah, beleza, eu também não recebi não. A gente vai fazer uma reclamação pesada depois lá na direção. Seguinte, vamos lá. O fenômeno das monções é um fenômeno que ocorre no território indiano. Estamos falando de um clima da Ásia, ok? O que vai acontecer? Essas chuvas, esse tipo de clima, ele tem os seus destaques em duas épocas do ano.
nos meses de dezembro e janeiro e nos meses de julho e agosto. Entre os meses de dezembro e janeiro, o continente está com uma alta pressão. E, obviamente, a região continental aqui e oceânica numa baixa pressão. Logo, o que vai acontecer? As nuvens vão vir da região do Himalaia, que é uma região seca e muito fria, e vão passar pelo território da Índia carregando a umidade para o oceano. Logo, essa área vai ficar bem mais seca. A quantidade de chuvas vai diminuir consideravelmente. Por outro lado, quando eu chego no mês de julho e agosto, a área continental vai apresentar baixa pressão, enquanto a área oceânica vai apresentar uma alta pressão. Logo, os ventos úmidos, as massas de ar úmidas que se formam em cima do oceano, vão se deslocar para o continente. O problema é que nesse deslocamento, essas massas carregam muita água, porque aqui é o Oceano Índico, próximo do Equador, o oceano já está com temperaturas bem altas. Consequentemente, as massas de ar que se formam são massas de ar que vão se formar com uma quantidade gigantesca de água e elas vão em direção ao continente. Quando elas entram no continente, elas já mudam a questão climática de maneira considerável. E aí, para somar, eu tenho uma barreira orográfica que vai impedir que as massas passem de uma vez por todas e penetrem o continente. Essa barreira aqui vai fazer com que eu tenha uma precipitação concentrada. Então, eu tenho muita chuva concentrada em um determinado ponto. O que eu vou ter como consequência? A ocorrência de chuvas muito intensas num intervalo de tempo muito pequeno. Se a gente vier aqui, ó, e colocar essa foto aqui, é a foto da chuva de monções. Essa foto aqui é a foto da chuva de monções. Essa foto aqui é uma foto de uma chuva de monções. Repara a quantidade enorme de água que cai. Se eu vier em notícias aqui, ó, deslizamento de terra provocou 113 mortes. Chuvas de monções cobrem toda a Índia. Na Índia, doença das monções se soma à crise humanitária, questão com muita relação à questão da água, né, do acúmulo de água, saneamento básico e tal. Além disso, tem um ponto positivo, que, por outro lado, por chover muito, vai ser bom para o cultivo de arroz. Então, assim, é um fenômeno que acontece nessa região. Eles já estão acostumados, obviamente, a esse tipo de evento, e existem muitos pontos negativos, como, por exemplo, enchentes, inundações, deslizamento de terra, mas, por outro lado, existem pontos positivos, como, por exemplo, o auxílio na questão econômica, porque eu vou ter aí as regiões sendo, como é que eu posso dizer? Na verdade, essas regiões vão acumular muita umidade, e esse solo vai ficar maravilhoso e sensacional para o cultivo, por exemplo, da risicultura, que é o cultivo de arroz. Beleza? Então, esse seria o ponto importante aí. Inara. Oi, eu só não entendi a barreira. Barreira de quê? É um relevo. É um relevo. A massa de ar vai vir e vai bater no relevo, não vai conseguir passar. Como a chuva orográfica, por exemplo, que acontece no Nordeste, só que de maneira muito mais intensa e de uma escala muito maior. Tá, beleza. Entendi. Mesmo? Aham. Beleza. Érica, Júlia. Oi, Júlia, tudo bem? Érica, Júlia, Sara e Tainá. Entenderam, monções? Sim, sim. Sim. Peraí, que todas falaram junto. Vamos lá. Érica. Sim, senhor. O senhor tu me quebra. Por favor, que o senhor tu me quebra. Vamos lá, Júlia. Foi, Júlia? Foi. Beleza. Sarinha, foi também? Foi também, porque eu sempre confundo climograma, aí botou aquilo ali, mas foi. Sim. Caso você queira, depois a gente pode conversar sobre isso, tá? Você me procura. Ah, tá bom. Obrigada. Tainá, fala comigo. Tudo certo. Beleza. Para poder encerrar aqui, a gente falou de Cerrado, né? Falamos de Caatinga. Domínios de mares de morro. Esse domínio aqui é o domínio do Rio de Janeiro, tá? O domínio do mares de morro que tem aqui a floresta tropical, conhecida como Mata Atlântica. Opa, fiz besteira aqui. Então, aqui são planaltos irregulares, caracterizados pelo relevo da meia laranja, que é esse relevozinho aqui, ó. Parecem que são laranjas, né? Cortadas e colocadas de cabeça para baixo. Domínio que apresenta a cobertura da floresta tropical, a Mata Atlântica. Se estende por todo o litoral brasileiro.
É uma vegetação seriamente desmatada, tem relação com o processo histórico de ocupação do território, né, a urbanização. E uma floresta bem desenvolvida com considerável biodiversidade. Não é tão alta quanto a região amazônica, mas também não é baixa como, por exemplo, a região da Caatinga. E aqui eu tenho o climograma dessa região. Por último, né, por penúltimo, eu tenho o domínio das araucárias, mata de araucária, se estende pela região sul do Brasil, ocupa áreas de planalto com uma maior altitude. A vegetação se caracteriza pela presença de araucárias ou dos pinheiros, tá? Essa vegetaçãozinha aqui, ó, bonitinha, tá? Vegetação subtropical em áreas de clima subtropical. Ih, viajei. Vegetação desenvolvida em áreas de clima subtropical, clima frio, né? Você pode ver que durante o inverno chega a uma média de temperatura de 12 graus, é bem frio para o Brasil, né? Lá no sul do Brasil tem regiões que chegam a temperaturas negativas durante o inverno. E é um clima caracterizado por estações do ano bem definidas. É um inverno rigoroso e um verão um pouco mais ameno, tá? E aí, nós temos, por último aqui, o domínio das pradarias, localizado no extremo sul do Brasil. Vegetação caracterizada pela presença de gramíneas e vegetação rasteira. Existe a presença de mata de galeria, que é aquela vegetação ribeirinha, né? Que é aquela... Eu esqueci agora o nome dela. Mata ciliar, né? Que vai acompanhando os rios. É bem importante também para essa região. Um relevo pouco ondulado, chamado de região de coxilha, que é essas pequenas ondulações aqui que acontecem no relevo, tá? E o clima subtropical, com chuvas bem distribuídas durante todo o ano e temperaturas bem baixas durante o inverno. Aí eu coloquei aqui um neném gostoso, fofucho, bonitinho, para a gente poder encerrar a nossa aula. Me coloco à disposição aí nesses 5 minutos finais para a gente poder tirar as dúvidas e encerrar o nosso encontro dessa quinta-feira. E aí, rapaziada? Oi, Igor, é porque eu sempre confundo, tipo, área de várzea com mata ciliar, então fica meio confuso pra mim. Então, esses dois pontos são pontos bem parecidos. Deixa eu tentar colocar para você aqui, para você poder visualizar. Olha só. Mata ciliar é a parte que fica na margem dos rios. Essa vegetação que fica na margem dos rios. Só que, geralmente, a mata ciliar é também a área de várzea. Olha aqui, ó. Mata ciliar. Quando acontece as cheias dos rios, essa água do rio, ela vai inundar exatamente a mata ciliar. E aí, eu tenho a área de várzea. Olha aqui. Área de várzea. Olha a área de várzea como é que é. Área de várzea é exatamente a área que fica na margem do leito dos rios e que vai sofrer com a inundação. Repara o rio correndo aqui, ó. E repara quando eu tenho a área de várzea sendo coberta pela água. Então, área de várzea e mata ciliar são duas coisas. Mas a mata ciliar está ligada mais à vegetação e a área de várzea está ligada mais à cheia do rio, que vai alcançar a mata ciliar. Então, nesse ponto, deixa eu ver se eu consigo achar uma outra foto aqui bonitinha para vocês. Pode repetir o que você falou? Posso. Olha só, vamos lá. Aqui eu tenho, deixa eu ver se isso aqui tá legal. Olha para cá. Eu tenho aqui a vegetação, né? E aqui eu tenho a região, por exemplo, de um rio passando por aqui, onde está o meu mouse, tá? Essa vegetação aqui é a mata ciliar. Beleza? E aí, se o rio for enchendo, eu vou alcançando a área de várzea. Então, mata ciliar seria o nome da vegetação que fica na área de várzea. Me fiz claro? Ou não? Oi, Igor, então se tiver uma destruição, desmatamento da mata ciliar, eu vou ter um aumento da área de várzea. Não. Vamos lá, olha só. Calma aí. Deixa eu ver se eu consigo achar uma imagem mais bonitinha para você aqui. Calma aí. Olha só. Mata ciliar. Olha só. Imagens. Olha para cá. Tá vendo aqui esse rio correndo? Aqui eu tenho a vegetação ciliar, a mata ciliar. Repara que ela está preservada, tá vendo aqui? É perfeito isso aqui. É a preservação da mata ciliar. Se esse rio subir, ele vai inundar a mata ciliar. Ele vai inundar a área de várzea. A área de várzea é a área que recebe água quando o rio sobe
o seu volume, quando ele ganha volume. Então, no caso, são duas coisas parecidas para análises diferentes. Por exemplo, ó, aqui eu tenho um rio, aqui eu tenho mata ciliar, acompanhando o rio. Se esse rio transbordar, ele vai transbordar e vai alagar a área de várzea, que é onde está a mata ciliar. E aí? Entendi. Eu achava que tinha esse pacto, porque, tipo assim, se eu desmatei e eu não vou ter uma proteção, então o rio vai inundar mais e vai inundar mais a área de várzea, mas tu falou que não tem, né? Então, vamos lá. O que você está querendo dizer é o seguinte: tirei a vegetação, eu vou facilitar o alagamento da área de várzea. Não. O que vai acontecer é que se eu tirar a vegetação, eu vou ter mais desgaste da área de várzea e vou carregar mais sedimentos para dentro do rio. Aí é um outro processo, não é um processo do rio para a terra, é da terra para o rio. Ah, tá. Achava que fosse ao Você contrário. confundiu. Isso aí, isso aí. Beleza, turma? Fechamos? Beleza. Érica, Inara, Sara e Tainá. Tranquilo. Beleza, Inara. Sarinha, você? Foi sim, obrigada. Nada, Tainá? Também, tudo bem. Beijocas, viu? Érica, beijo também. Boa quinta para vocês. Aproveitem, boas aulas aí na sequência e vamos com tudo. Quinta-feira que vem a gente se encontra, tá bom? Beleza. Beijos. Beijo.